Boa tarde a todos. Vamos dar início à primeira sessão destas jornadas, das 11ª Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de Dados Espaciais, GID 2020, e esta sessão é precisamente centrada no tema da implementação das infraestruturas de dados espaciais. Teremos não 6, mas 5 apresentações, estavam previstas 6, mas a última não ocorrerá, sobre temáticas associadas ao tema da implementação das IDE. As apresentações terão a duração de 15 minutos, embora como temos um bocadinho de folga, mas apontamos para os 15 minutos, que era o que estava previsto, com depois 5 minutos para a apresentação de questões pela audiência e a resposta pelos oradores. Começo então por apresentar o primeiro orador, Danilo Furtado, da DGT. O Danilo é chefe de divisão. Só um momento. Apareceram aqui os currículos. Mas pronto, toda a gente conhece aqui, pelo menos em Portugal. O Danilo é chefe de divisão de informação geográfica da DGT e é licenciado em gestão de sistemas e tecnologias da informação, com mestrado em ciência e sistemas de informação geográfica. Atualmente é responsável pela coordenação e gestão do SNIG e pela implementação da diretiva Inspire em Portugal. E, portanto, para além de, no âmbito destas atividades, participar nos grupos europeus, como o MIG, etc. Eu daria então a palavra ao Danilo para nos fazer uma apresentação sobre o Registro Nacional de Dados Geográficos e a implementação do SNIG Inspire em Portugal. Obrigado, Alexandra. Vou partilhar. Conseguem todos ver o meu ecrã? Sim. Bom, penso que sim. Bom, então eu vou começar. Muito boa tarde a todos. Eu vou apresentar o trabalho realizado no Registro Nacional de Dados Geográficos e os desenvolvimentos efetuados, portanto, no novo geoportal do Sistema Nacional de Informação Geográfica. Portanto, esta apresentação foca no trabalho que foi desenvolvido não só pela DGT, enquanto coordenadora do Sistema Nacional de Informação Geográfica, mas também todas as entidades do Conselho de Orientação do SNIG e aquelas entidades que registram metadados no Registro Nacional de Dados Geográficos. Bom, para quem não sabe, o SNIG é a Infraestrutura Nacional de Dados Geográficos, que permite registar, pesquisar, visualizar e explorar informação geográfica do território nacional. O SNIG também é uma plataforma que permite acompanhar as atividades que estão relacionadas com a implementação da diretiva Inspire em Portugal. Ora bem, o Registro Nacional de Dados Geográficos é o catálogo de metadados de toda a informação geográfica produzida por entidades públicas e privadas em Portugal. Pode também incluir a produção privada de conjuntos de dados geográficos e de cartografia para fins privados. No entanto, os dados das autoridades públicas são de inscrição obrigatória no Registro Nacional de Dados Geográficos, enquanto que os da produção privada não são obrigatórios no Registro Nacional de Dados Geográficos. Este registro foi criado pelo Decreto-Lei nº 1 do SNIG. O geoportal do SNIG deveria ser em código livre e de software aberto. A pesquisa dos dados devia ser simples, intuitiva e eficiente. Devia conter mais dados abertos e interoperáveis. A criação de ferramentas abertas que promovam a interoperabilidade e a exploração de dados e que esta infraestrutura, portanto, o SNIG devia estar articulada com as infraestruturas de informação geográfica locais, regionais, temáticas e internacionais. Ora bem, para termos um desempenho correto e eficaz do catálogo de metadados do SNIG, que era um requisito da visão SNIG 2020, estávamos dependentes da qualidade dos registros dos metadados. Por isso, foi efetuada portanto, em 2017, uma análise dos registros dos metadados existentes no SNIG,
por forma a identificar que aspectos é que poderiam ser melhorados, que metadados estavam desatualizados, duplicados ou incompletos, metadados que estavam com campos incorretos e aqueles que não estavam conforme o Perfil Nacional de Metadados para a Informação Geográfica. Isto porque os metadados existem metadados no SNIG que foram criados desde 1995, quando da sua disponibilização para a internet. Portanto, apesar de ser responsável pela implementação do RNDG, a DGT não interfere na publicação dos metadados nem faz a revisão dos conteúdos. A responsabilidade é sempre das entidades que produzem e publicam metadados no SNIG. Portanto, de forma a auxiliar as entidades na revisão e melhoramento dos seus metadados, a DGT criou e disponibilizou guias de apoio com regras que deviam ser seguidas para melhorar esses metadados. O principal objetivo desta revisão e deste melhoramento foi assegurar uma resposta eficaz às pesquisas efetuadas. Isto porque, portanto, através dos filtros que estão disponíveis neste novo geoportal do SNIG. Portanto, neste novo geoportal do SNIG coexistem dois catálogos de metadados. O catálogo de metadados do Registro Nacional de Dados Geográficos, no fundo, que é a base para todas as pesquisas que são efetuadas no SNIG e que contém, portanto, todos os registros de metadados dos conjuntos de dados geográficos, e o catálogo de metadados Inspire, no fundo, um catálogo virtual, a partir do catálogo principal, do catálogo base, mas que só contém metadados que Portugal reporta no âmbito da diretiva Inspire. Esta plataforma do SNIG foi construída toda ela com recurso à tecnologia open source, portanto, conforme estava descrito na visão SNIG 2020. Portanto, em termos de base de dados, foi utilizado o Postgres-PostGIS, como gestor de conteúdos o Drupal, foi utilizado o GeoNetwork para o catálogo de metadados e, relativamente ao visualizador, foram utilizadas as bibliotecas JavaScript, OpenLayers e React.js. Ora bem, o núcleo central do geoportal do SNIG é o Registro Nacional de Dados Geográficos. Portanto, possui ferramentas que permitem a criação e publicação de metadados, uma interface para a pesquisa de informação geográfica e visualização dessa informação, portanto, através de serviços de dados geográficos, uma ferramenta para a administração dos metadados. Portanto, é possível também efetuar harvesting de metadados de outras infraestruturas de informação geográfica, quer elas sejam internacionais, como a diretiva Inspire, temáticas regionais e locais. A face mais visível do SNIG é o seu geoportal, no qual se encontram implementadas as principais funcionalidades que podemos ter numa infraestrutura de informação geográfica. Todos os metadados que são submetidos ao SNIG têm de estar de acordo com o Perfil Nacional de Metadados, o perfil MIG, com as normas ISO, com as normas OGC e também com as normas Inspire. Portanto, aqui para metadados que são reportados para a diretiva Inspire. O geoportal do SNIG tem três componentes principais, portanto, aceder, partilhar e saber mais. A componente aceder é, no fundo, o ponto de entrada para o Registro Nacional de Dados Geográficos, onde está implementado, portanto, o catálogo de metadados e também permite acesso ao visualizador do SNIG. Portanto, a componente partilhar permite descreve de forma simplificada como é que se pode partilhar informação geográfica e promover a sua interoperabilidade. Permite também o registro de metadados no Registro Nacional de Dados Geográficos. A componente Saber Mais, portanto, vai permitir uma compreensão mais profunda do SNIG, nomeadamente que legislação é que está associada, os diferentes níveis de coordenação, as redes e os grupos existentes, as outras infraestruturas de informação geográfica, que elas sejam regionais, locais,
Tem uma área, uma componente dedicada à implementação da diretiva INSPIRE, portanto, e podem ser consultados notícias e arquivo de todos os documentos que são registados no SNIG. Portanto, a pesquisa de informação é a principal componente do novo geoportal do SNIG. Portanto, os utilizadores podem pesquisar, fazer pesquisas por dois critérios. Portanto, aqui, neste caso, são pesquisas livres com autocomplete, ou seja, à medida que uma pessoa vai escrevendo o texto, ele vai à base de dados e vai mostrando todas as hipóteses que existem na base de dados. Portanto, a pesquisa pela palavra o quê, que é uma pesquisa que vai ser feita aos campos dos metadados, título e palavra-chave, e o campo onde permite efetuar uma pesquisa por localização geográfica. Portanto, em relação ao geoportal anterior, portanto, esta nova atualização permite também que o SNIG possa ser acedido através de dispositivos móveis. Após a primeira pesquisa, pode-se utilizar, portanto, os filtros para refinar a pesquisa. Filtros esses, temos diversos filtros disponíveis, por política de dados, por serviços de dados geográficos disponíveis, por temas, por entidade responsável, por geográfica, tipo de cartografia, tipo de dados, formatos, enfim, temos aqui uma grande variedade de filtros que podem ser aplicados para refinar a pesquisa. Portanto, nesta área aqui que aqui está da pesquisa, que eu agora sublinhei, temos acesso à ficha de metadados e aos serviços de dados geográficos. Já vou detalhar esta componente no slide seguinte. E temos aqui uma componente que permite fazer a pesquisa por critério geográfico. Portanto, olhando mais em pormenor para aquele resultado da pesquisa, temos de ter acesso à ficha de metadados, portanto, para ver a ficha de metadados completa. Temos de ter acesso para os links dos serviços de dados geográficos, caso eles existam. Portanto, serviços o primeiro ícone corresponde ao URL do serviço de visualização, o segundo ícone corresponde ao URL do serviço de descarregamento. Podemos adicionar aos favoritos. Portanto, se eu quiser guardar este resultado desta pesquisa para depois mais tarde ser consultado, posso adicionar este meu resultado aos favoritos e, caso exista um serviço disponível, pode-se abrir logo diretamente no visualizador. Este é um exemplo de uma ficha de metadados simplificada e contém aquela informação que é considerada mais relevante. Digamos assim, tem o título, quem é que é o produtor da informação, que políticas de dados é que estão associadas a este conjunto de dados geográficos, acesso logo aqui assim também aos serviços de visualização e de descarregamento, um breve resumo sobre esta minha ficha de metadados. Portanto, aqui sim, nestas abas cá de baixo, o utilizador pode aceder a mais informação sobre este meu conjunto de dados geográficos. Podem ainda descarregar a ficha de metadados em vários formatos e, portanto, onde poderão ter acesso à ficha completa e a uma versão que permite a sua impressão. Eu vou agora aqui dar um exemplo de uma pesquisa simples e da utilização de filtros. Portanto, no fundo... 3 minutos. Quanto, desculpa? 3. Ok, estou quase a terminar. Portanto, pretendo saber que coberturas de hortas existem para Portugal, quais é que são as políticas de dados associadas e como estão disponíveis. Portanto, o primeiro passo é, no campo de pesquisa livre, escrever a palavra hortas. Ele dá-me, faço pesquisar, ele dá-me 17 resultados para esta palavra hortas. Depois, podemos saber aqui na política de dados como é que eles estão definidos. Portanto, temos 11 com política de dados abertos, 4 com restrições e 2, portanto, que não têm política de dados ainda definida. Relativamente à forma como é que estão disponibilizados, temos 11 conjuntos de dados geográficos que estão disponibilizados através de serviços de visualização e estão 6 sem serviços. Se a ficha de metadados estiver associada a um serviço WMS,
como eu já referi anteriormente, este pode ser aberto no visualizador do SNIG. Este visualizador possui funcionalidades básicas, navegação, visualização dos atributos, medições, anotações, etc. Aquelas funcionalidades básicas que existem em qualquer visualizador web. O visualizador funciona também de forma autónoma, ou seja, é possível adicionar serviços se nós conhecermos os links desses serviços. Este exemplo que eu aqui dou corresponde a um exemplo com dados das unidades administrativas de Portugal, que estão aqui assim a azul, e de Espanha, que estão a amarelo, não se nota assim muito bem, mas é um bom exemplo da integração de informação transfronteiriça. E estou mesmo a terminar a minha apresentação. Gostaria de dizer que este novo geoportal do SNIG foi construído com o apoio estratégico das entidades do COSNIG e, em termos de desenvolvimento técnico, foi pela empresa WKT Sistemas de Informação. Não gostaria de terminar sem deixar aqui uma palavra de apreço a todas as entidades que colaboraram no desenvolvimento deste geoportal e também daquelas que tiveram a paciência de rever todos os metadados para que eles fossem facilmente pesquisáveis com esta nova plataforma. Muito obrigado. Alexandra? Sim, obrigada, muito obrigada, Denilson, por esta apresentação sobre os novos desenvolvimentos do SNIG, o Registro Nacional de Dados Geográficos. Eu estava aqui a ver no chat se tínhamos aqui alguma questão colocada pela assistência, mas não vejo aqui nenhuma questão. Alguém quer colocar? Pode fazê-lo agora neste momento. Eu posso, entretanto, fazer uma pergunta ao Danilo que tem a ver com vimos aqui o novo geoportal, as alterações que foram feitas, as melhorias que foram introduzidas. Seria possível falar um bocadinho sobre qual é que tem vindo a ser a receptividade e o feedback que tem sido obtido relativamente ao novo geoportal e em relação à forma como os utilizadores têm estado a olhar para esta nova versão do geoportal do SNIG? Sim, o feedback tem sido informal. Ainda não fizemos ainda não perguntamos diretamente aos utilizadores o que é que eles pensavam sobre este geoportal. No entanto, posso deixar aqui dados em termos de estatística e dizer que, portanto, também temos as estatísticas desde janeiro até setembro. Portanto, e no início de janeiro tínhamos cerca de 3.000 acessos e no final de setembro tínhamos mais ou menos 6.000 acessos. Portanto, tem havido uma grande procura dos utilizadores na utilização do Sistema Nacional de Informação Geográfica, com este novo geoportal. Outro dos dados relevantes tem sido não o aumento, que esperávamos isso, mas não aconteceu, não o aumento de conjuntos de dados geográficos registados no SNIG. Houve um aumento, mas esse aumento foi ligeiro, mas o que notamos foi que as entidades estão a disponibilizar cada vez mais serviços de descarregamento, ou seja, além dos serviços de visualização, disponibilizam também os seus dados em formatos abertos. Muito obrigada. Se não há aqui mais questões, eventualmente passaríamos então à próxima apresentação, o próximo orador será Amália Velasco, da Direção-Geral de Cadastro de Espanha, que nos vai fazer uma apresentação sobre a temática no fundo, a informação sobre o marco para a administração efetiva da terra do documento das Nações Unidas e toda a informação relacionada com esta temática, no âmbito do cadastro também. A Amália Velasco tem desempenhado diferentes funções técnicas e de gestão na DG
Cadastro de Espanha e é responsável desde 2007 pelas relações internacionais. No âmbito destas funções tem representado o Cadastro Espanhol em diversas reuniões e projetos e associações internacionais, participou nos grupos de trabalho INSPIRE para a definição das especificações técnicas dos temas parcelas cadastrais e edifícios, assim como noutros grupos de normalização de dados geográficos. Atualmente é membro da direção do Eurogeographics e, como eu já referi, vai-nos fazer uma apresentação sobre as novas orientações das Nações Unidas neste domínio. Obrigada pela sua presença e dava-lhe a palavra. Obrigada. No me oís. Perdón. Bueno, empiezo otra vez. Muchas gracias a la organización por darme esta oportunidad de presentar este marco de la Administración Efectiva de la Tierra. Muchas gracias. Está muy bien organizado la IDE y espero que el resto de los días también. Yo, aunque estoy encuadrada en esta sesión, lo que os voy a contar un poco está fuera de INSPIRE y es una actividad más en el marco de Naciones Unidas. Perdonad, solo tengo la presentación en español, lo siento, y por los portugueses, pero vosotros nos entendéis mejor que nosotros a vosotros. O sea que espero que podáis seguir la presentación. El marco para la Administración Efectiva de la Tierra es un documento que acaba de aprobar Naciones Unidas y es una referencia para desarrollar, reformar, renovar, fortalecer o modernizar los sistemas de administración y de gestión de la tierra. Es importante porque es una guía que sirve para una guía que ha aprobado las Naciones Unidas y que sirve para la implementación de políticas de la tierra en muchos países que necesitan que se les oriente sobre cómo debe de ser la administración de la tierra. Siempre las guías que ha habido sobre estos temas, que han sido muchas durante los últimos 20 años, han ayudado muchísimo al desarrollo de los países de los sistemas de información geográfica referentes a la propiedad y a las relaciones entre la tierra y los derechos y los ciudadanos. Este marco es muy importante porque está unido y quizás por eso está muy bien encuadrado en esta sesión, está unido al marco para la integrado de información geoespacial que también ha aprobado las Naciones Unidas hace el año pasado. Entonces son dos documentos que dan las guías generales de cómo tiene que ser tanto la información geoespacial como la administración efectiva de la Tierra. Pues como he dicho, son declaraciones marco y están hechas en este lenguaje tan high level language que, o sea, solo dan pautas generales. Son necesarios pasos posteriores para concretar estas pautas generales en acciones. Es necesario hacer guías de implementación con buenas prácticas que sirvan como ejemplo y hacer documentos aplicándolos a cada país y situación, que es lo que se llama el plan de acción a nivel país. Como os he dicho, yo creo que la mayoría de vosotros debéis de conocer el marco integrado de información geoespacial, que son las recomendaciones que Naciones Unidas da para una buena gestión de datos espaciales, como capturarlos, mantenerlos, publicarlos, compartirlos, evitar duplicidades, cómo deben de ser los estándares, los metadatos, los catálogos, la adaptación a los usuarios, o sea, muchos aspectos. Y entre ellos habla de cuáles son los principales temas. Por supuesto, las parcelas catastrales, los edificios y las direcciones, que son temas que tiene el catastro, son parte de la información que se llama core data, de la información más importante. Se ha estudiado en el grupo que hoy nos ha presentado Pier Giorgio en la introducción, se estudió cuáles eran los temas más necesarios y estos tres
temas que son los principales que encontramos en catastro y en la administración del territorio, o sea, las parcelas catastrales, las direcciones y los edificios, las tres están integrados dentro de los datos geoespaciales más requeridos por la sociedad. El marco integrado de información geoespacial es una base, una guía para desarrollar, integrar y fortalecer la gestión de la información geoespacial. Y como os he dicho, tiene una parte de marco, otra parte de implementación y otra parte de planes de acción. Como está más avanzado que el de administración de tierras, ya hay a nivel país muchos planes de acción que es interesante verlos. El marco integrado se articula en 9 vías estratégicas que son gobernanza, política y legal, financiera, datos, innovación, estándares, asociación, formación y comunicación y compromiso. Y esas 9 vías son las que también se van a utilizar en el documento de Land Administration. Es una guía en la que las Naciones Unidas asume para recomendar a todos los países sobre gestión del territorio. Incluye, que esto es un aspecto muy importante, todos los aspectos de la gestión del territorio: el catastro, el registro de la propiedad, el urbanismo, la valoración, la tributación, todos los aspectos. Está desarrollada por un grupo de expertos de Administración y Gestión de Tierras, que está dentro del Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Gestión Global de la Información Geoespacial a nivel global. No a nivel Europa, como lo que nos hablaba hoy Pier Giorgio, sino un nivel para todos los países. Como veis, aquí están todos los miembros de estos grupos y qué organizaciones profesionales también participan. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho este documento? Pues porque el 70% de la humanidad no tiene derechos reconocidos seguros sobre la tierra y la propiedad. El 70%, ¿eh? O sea, yo creo que en el caso de España nosotros tenemos el 100% del territorio, pero yo sé que en Portugal todavía no tenéis el 100% del territorio catastrado, la parte rural, en algunas zonas todavía no está. O sea, el 70% de la humanidad no goza de derechos seguros sobre la tierra y la propiedad y no están registrados. Y existe la necesidad de acelerar los esfuerzos para documentar, registrar y reconocer las relaciones de las personas con el territorio en todas sus formas. Y el grupo de expertos reconoció esta necesidad urgente y consciente de las diversas circunstancias sociales, económicas y ambientales que existen a nivel nacional y subnacional. Por eso surgió esta necesidad de hacer esta guía. Vale. La guía se ha hecho a través de mucha consulta a todos los países de las Naciones Unidas. Se han hecho 2 rounds de consultas y se han implementado casi todas las observaciones y los comentarios. Ha sido un trabajo ímprobo. El documento ya se ha presentado en la última Asamblea de Naciones Unidas y se ha aprobado definitivamente el pasado septiembre, pasado 4 de septiembre. El marco de administración es, por un lado, una guía, pero luego también tiene aspectos como la ISO catastral o procedimientos como el Fit for Purpose, que son enfoques y experiencias para poder desarrollar esa guía. Y además ya hay ejemplos de implementaciones nacionales en muchos países en vías de desarrollo que a través de esta guía ha mejorado sus sistemas de administración del territorio. Tiene una estructura muy clara. Primero se describe el contexto, luego se define su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Una tercera parte se dedica a la visión, meta, requisitos y resultados, y una cuarta parte corresponde a la definición de las 9 vías y cómo deben de implementarse.
un aspecto muy importante, porque como todas las actuaciones actuales de Naciones Unidas, tiene que estar vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible. Y un aspecto muy importante es que el 50% de los objetivos de la Agenda 2030 tienen una relación con la tierra. Por eso yo creo que es importante combinar y tener claro en esta guía cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, la administración de la tierra, y eso es el primer punto, tiene que tener claro y tiene que tener recoger las relaciones entre las personas y la tierra, informar de cómo, del qué, de quién, de cuándo, de dónde, de la tenencia y del uso de la tierra, el valor y su desarrollo. Además, necesita que se puedan registrar la compleja gama de derechos, restricciones y responsabilidades relacionadas con las personas, las políticas y el territorio. El grupo de expertos debe de considerar todos los conceptos, todos los aspectos, o sea, no solo la propiedad como nosotros la conocemos en España y en Portugal, sino otras formas existentes en muchos países de desarrollo de relación entre la tierra y los ciudadanos. Debe de recoger todas las formas de derechos de la propiedad sobre el territorio existentes. Además, ha hecho un esfuerzo por estudiar todos los documentos, como os he dicho, que están relacionados con la administración de la tierra y extraer los principales aspectos que se han ido desarrollando durante todos estos años. Como os he dicho, tienen que los objetivos de desarrollo sostenible hacen unas demandas y el marco efectivo de administración de la tierra tiene que apoyar esos objetivos de desarrollo sostenible, con políticas de tierra, de tenencia de la tierra, del valor de la tierra, de la información geoespacial referente a la tierra, del desarrollo de esa tierra y del uso de esa tierra. Por otro lado, como también hemos dicho, si no se reconoce la necesidad de la información geoespacial como base esencial para un sistema de información de la tierra eficaz y eficiente. O sea, tiene que seguir los parámetros marcados por el documento de información geoespacial que os he estado comentando. El documento dice que para lograr el desarrollo sostenible es necesario que exista una administración efectiva de tierras que ponga fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas, que proteja los recursos naturales, que garantice la prosperidad y el bienestar con impuestos justos sobre la tierra y con aplicación de controles del uso del territorio e intervención en la gestión sostenible de la tierra, fomentar la asociación en estos aspectos y fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Y debe de ser un compromiso global reuniendo gobierno, sociedad civil, sector privado y otros actores. No sé cómo voy de tiempo. No avanza. Oh. No me avanza. Ainda tem 4 minutos. Vale. La administración efectiva del territorio debe de ser adecuada para su propósito. O sea, no es posible tomar datos que luego no sea posible mantener o tomar demasiada información que luego no se utilice. Tiene que ser adecuada a su propósito, tiene que ser interoperable, tiene que ser sostenible, o sea, se tienen que mantener esos datos y tiene que haber un refuerzo económico para hacerlo, tiene que ser flexible e inclusiva y capaz de acelerar los esfuerzos para documentar, registrar y reconocer las relaciones. Porque si a estas alturas todavía hay 70% del territorio que no está bien documentado, es necesario acelerar los esfuerzos. Además, debe de ser la administración efectiva capaz de mitigar los problemas relacionados con el territorio y intentar apoyar los objetivos, como he dicho, para no dejar a nadie atrás. No avanza.
Lo siento, pero no me avanza ahora. Vale. Este marco lo que quiere es implementar ese marco de información geoespecial, dar una visión integral de todos esos aspectos, proporcionar orientación estratégica hacia planes de acción más específicos que se puedan ejecutar y ayudar en la ejecución, y para ello quiere fortalecer procedimientos, técnicas y herramientas. Por eso es importante que estén países en vías de desarrollo y países ya desarrollados. Y quiere promover la asociación multilateral y la cooperación entre los organismos. Pero que avance. No avanza. Uy. No me avanza la presentación. Está a clicar. Vale. Bien, como os he dicho, hay 9 vías en las que se basa este documento: la legal y la política, las finanzas, los datos, la innovación, las normas y estándares, las asociaciones, la capacidad y educación y la comunicación de todos estos logros. Son las 9 vías que también había definido el marco de información geoespacial. Y además define claramente cómo se relacionan todas estas vías con los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se pueden implementar estas acciones. Todo esto lo que busca es desarrollar la confianza y promover la seguridad y la constitución de la paz. Pensar, por ejemplo, en Colombia y todos sus problemas con el acceso a la propiedad y cómo devolver la propiedad a los indígenas, que han sido los primeros aspectos del programa de paz. Sobre todo, por ejemplo, el lema que tenían estos acuerdos de paz era la paz tiene los pies sobre la tierra. Imaginaros la importancia que tenía este tema para los acuerdos de paz. Además, acelerar la proporción de población con salubridad y presencia. Permitir el desarrollo económico a través de un sistema de ingresos basados en el valor de la tierra. O sea, crear unos impuestos sobre la propiedad que permitan el desarrollo del país y de los municipios. Fortalecer la participación multidisciplinaria y multisectorial para lograr una información geoespacial integrada en la que todos estos datos de territorio formen parte de esa infraestructura, una planificación espacial del uso y el desarrollo de la tierra equitativa, que sin estos sistemas de información del territorio es imposible. Además, garantizar la planificación del uso de la tierra de forma participativa e inclusiva. No avanza. Un minuto. Sí, y no avanza. Bueno, pues es que... En la seta, está usando a seta. No, tampoco. No me avanza. Bueno, pues simplemente para terminar, decir que este marco es importante porque es el documento de la ONU que por primera vez se dedica a dar una guía sobre cómo tiene que ser la administración de la tierra, que esta guía se ha hecho en coordinación con las infraestructuras y la guía que dada por Naciones Unidas para las infraestructuras de datos espaciales, que además debe desarrollarse posteriormente con casos concretos y con aplicaciones prácticas para cada país, pero que es importante saber que se ha hecho pensando en los objetivos de desarrollo sostenible con una visión holística y muy integrada con el resto de los datos de información geoespacial. Esa es un poco la idea que os quería dar. Siento que no me hayan podido pasar bien las diapositivas. Siento. Gracias. Muito obrigada. Não sei, deve estar a haver algum problema na comunicação, talvez dos slides.
mas foi bem clara esta apresentação. Gostaria de saber se há perguntas aqui para esta apresentação. Vejo aqui uma questão que alguém coloca. Se seria possível ter os nomes dos documentos em inglês, os nomes dos documentos das Nações Unidas, para ser mais fácil pesquisar. Sí, sí, en la presentación que están todos los nombres de los documentos en inglés. El documento se llama entre todos nosotros, se llama el documento FELA, que es Framework for Effective Land Administration. Estou aqui a consultar as perguntas. Não vejo aqui uma pergunta. Eu gostaria de colocar uma questão que tem a ver com... Este é um framework mundial das Nações Unidas, claro, e quando falamos aqui em Core Data e em... Se há alguma articulação na Europa, o INSPIRE, ou agora no âmbito dos dados abertos, as questões mais relacionadas com os High Value Datasets, porque na prática o conceito de dados Core Data, dados muito procurados, e também o de High Value Datasets, que agora surge no âmbito da diretiva do Open Data, era para saber se havia alguma articulación nestas iniciativas. Yo creo que sí, sí, yo creo que para High Value Data Sets ellos se han basado mucho en todos estos estudios que ha habido sobre Core Data y además en todos estos años de aplicación y utilización de INSPIRE. Por eso yo creo que se han definido los High Value Data pensando en los usuarios y en cómo se habían definido los Core Data. Ya sabéis que los High Value Data que ha definido la Unión Europea, entre los 6 que ha definido como más importantes son unidades administrativas, direcciones, parcelas catastrales, edificios, redes de transporte y redes de hidrografía. O sea que son los documentos, son los conjuntos de datos que son más necesarios y están todos relacionados con la administración de datos. Con administración. Estou aqui novamente a consultar o chat, uma vez que podia ter surgido alguma questão nova. Até porque, em relação à apresentação anterior, alguém colocou uma questão logo a seguir a eu já ter dado início à nova apresentação. Não sei se o Danilo está, mas eu ainda iria perguntar à Amália se, em relação a estes aspectos que apresentou relativamente aos diferentes países, que estão todos em situações diferentes, relativamente ao cadastro, o que é que considera mais crítico relativamente à possibilidade de poder vir a ter esta informação de alguma forma armonizada entre países? A ver, yo creo, y así se ha definido en el grupo, que el gran problema que se está teniendo con la administración del territorio es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y durante años se ha intentado hacer un catastro y una administración del territorio de mucho detalle y muy difícil de mantener. Entonces, uno de los mensajes más claros que quiere dar esta guía es que como el tener registrados los derechos de la propiedad con el territorio es muy importante para el desarrollo sostenible y para muchas otras acciones, es importante que se aceleren todos estos procesos, que se busquen otros medios que hay, con quizás que parezcan con menos precisión,
y que se busque la colaboración de todas las instituciones y las infraestructuras de datos para cuanto antes terminar esta función que es necesaria para el desarrollo de los países. Ese es el mensaje claro que viene a decir el documento. Muchas gracias. Gracias. Muito obrigada. Não vejo agora aqui outra questão. Sim, muchas gracias e é muito importante esta temática, sem dúvida. Não sei se antes de passar a palavra ao próximo orador, se poderia colocar aqui uma questão ainda da apresentação anterior e essa componente ficava já esclarecida, porque houve alguém na assistência que perguntou ao Danilo, só aqui subir isto, tenho que perguntar ao Danilo se uma entidade como uma comunidade intermunicipal pode aceder ao código do novo portal para poder customizar o mesmo e criar o seu próprio portal. Sim, posso responder, Alexandra. Penso que foi o João Gonçalves. Sim. Portanto, o código que foi todo ele desenvolvido com tecnologia, com software open source, vai ser disponibilizado portanto, como código aberto. Só ainda não disponibilizamos até agora, porque ainda estamos a resolver uma questão que tem a ver com a implementação dos requisitos Inspire, que a versão que está atualmente, em que o SNIC foi desenvolvido atualmente, portanto ainda não permite, e então estamos a tentar migrar. A empresa da WKT está a tentar migrar para uma versão mais recente que já implementa estes requisitos do Inspire. Assim que essa questão estiver resolvida, logicamente disponibilizaremos o código para toda a comunidade. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a Amália Velasco pela sua apresentação e irei passar agora ao próximo orador, que é a Ana Luísa Gomes, da DGT, que nos vai falar sobre os novos procedimentos para a monitorização de Inspire em Portugal, os resultados de Portugal. A Ana Luísa Gomes é investigadora da DGT, onde tem colaborado em diferentes projetos europeus relacionados com as infraestruturas de informação geográfica e a implementação da diretiva Inspire, diversos projetos como o Unbolt, o Nature SDI, o Cross Nature, Cross Forest, e a sua área de investigação está direcionada para a modelação geográfica aplicada à conservação da natureza, tendo sido nessa área que fez o seu doutoramento. Passaria então agora a palavra à Ana Luísa para nos fazer a sua apresentação. Pronto, já nos estão a ouvir? Ok. Obrigada, Alexandra. Boa tarde a todos. Portanto, o meu nome é Ana Luísa Gomes. Eu venho aqui apresentar os novos procedimentos para a monitorização Inspire e os resultados obtidos para Portugal. Portanto, a DGT tem várias missões. Uma delas, como já foi apresentada pelo meu colega Danilo, portanto, é a manutenção do SNIG, do Sistema Nacional de Informação Geográfica. E a outra é acompanhar a implementação da Diretiva Inspire em Portugal. E a implementação da Diretiva Inspire, a forma de monitorizar a sua implementação, é através de vários procedimentos que se iniciaram. Portanto, em 2010 foi o ano em que se apresentou o primeiro relatório e em que se apresentou também uma listagem de conjuntos de dados geográficos e serviços de acordo, tanto para a implementação da Diretiva Inspire. Os relatórios, no início, eram de 3 em 3 anos, portanto, apresentou-se em 2010, 2013, 2016. Em 2019, o relatório já teve um formato diferente, já na forma de country fish, portanto, mais simplificado e homogéneo, portanto, para todos os Estados-membros. O formato do relatório era idêntico, era, portanto, aqui
podemos ver o índice do relatório com uma parte State of Play, e este relatório já inclui os indicadores de monitorização, que anteriormente não eram incluídos, eram apresentados à parte, não eram incluídos nos relatórios dos Estados-membros. Aqui tem o esquema para a entrega do relatório, tanto desde a atualização, validação por parte dos Estados-membros até à sua entrega. Esta foi a decisão de execução da Comissão que alterou todos estes processos, tanto a nível de relatório, tanto que passou de relatório trianual para relatórios anuais e com o nome Country Fish, portanto é uma coisa mais simples, portanto passou a ser anual. Em termos de monitorização, também houve uma grande simplificação, quer a nível de indicadores. Até 2018 tínhamos 36 indicadores e agora temos 19. Portanto, houve uma bastante simplificação a nível dos indicadores. As datas de entrega também foram alteradas. Portanto, passou a recolha da informação era feita a 31 de dezembro, portanto, o último dia do ano anterior, e era entregue a 15 de maio. Este ano, portanto, é o primeiro ano em que estamos sujeitos a estas novas regras, portanto, em que a recolha foi feita a 15 de dezembro de 2019 e a entrega, quer da Country Fish, quer da validação, da monitorização, os Estados-membros tiveram até 31 de março de 2020. No meio disto tudo, a principal alteração a nível da recolha de informação para a monitorização é que ela é toda feita com base nos metadados que estão no geoportal Inspire. Portanto, trata-se de uma recolha automática que incide sobre os metadados que estão publicados no geoportal Inspire. Vou correr um pouco os indicadores, de uma forma simples para não vos cansar muito. Então, nesta parte do quadro, na parte direita, tem os indicadores antes, portanto, até a monitorização de 2018, e na outra parte, os novos indicadores. Esta tabela refere-se aos indicadores dos metadados. Em termos de existência, portanto, passou-se de um valor percentual para um valor inteiro, portanto, um número de metadados. Deixou-se de reportar por anexo e passou-se a reportar, tanto em termos muito mais simplificados e mais diretos, que refere-se ao número de metadados de conjuntos de dados geográficos, o número de metadados dos serviços, e depois aqui entraram novos indicadores. Portanto, o número de metadados de conjuntos de dados geográficos de reporte ambiental, portanto, daí a importância, portanto, eles estão a dar a importância aos dados prioritários, portanto, os dados que são utilizados para o reporte ambiental, e depois 2 indicadores que dão ideia, portanto, do âmbito geográfico, da distribuição geográfica, portanto, são dados que têm cobertura nacional ou são dados que têm uma cobertura regional. Em termos de conformidade, portanto, os indicadores foram simplificados, retiraram-se a informação que estava por anexo e fica só a conformidade dos metadados dos conjuntos e a conformidade dos metadados dos serviços. E relativamente aos indicadores... me parecia que faltei 2. Aos indicadores dos conjuntos de dados geográficos. Portanto, foram eliminados estes que eram referentes à cobertura geográfica porque foram substituídos por aqueles 2 anteriores. Em termos de conformidade, os indicadores mantiveram-se o mesmo, tanto ainda por anexos, distribuídos ainda por anexos. Em termos de pesquisa de metadados, deixa de fazer sentido, porque os metadados são todos os que estão no geoportal Inspire. Em relação à acessibilidade dos conjuntos de dados geográficos através dos serviços, quer visualização, quer descarregamento, os indicadores mantiveram-se os mesmos. Agora sim, em relação aos serviços, também houve aqui uma simplificação, pois foram retirados os indicadores referentes
ao acesso dos serviços, portanto, eles foram retirados, e relativamente à conformidade mantiveram-se os mesmos. Este slide mostra os diferentes processos de recolha de informação para a monitorização em SPAR. Desde 2015, porque anterior a 2015 as entidades tinham acesso a formulários online onde colocavam a informação necessária para a monitorização, mas Portugal, a partir de 2015 até o ano passado, até 2018, tínhamos uma aplicação que ia ver diretamente aos dados que estavam no SNID com a palavra-chave Inspire Core. Esta palavra-chave é relevante porque é a mesma que é usada para fazer o harvesting dos metadados que estão no SNID para o geoportal Inspire. Pronto, desta forma automática, Portugal conseguia fazer a lista dos conjuntos de dados geográficos e serviços e calcular os indicadores de monitorização, portanto, a partir da informação dos metadados que estavam no SNID, os metadados Inspire Core. A partir deste ano, portanto, a recolha de informação passou a ser feita pela JRC, tanto ao geoportal Inspire, de forma automática também, mas não já direcionada, não controlada por nós, aos mesmos dados Inspire Core. Portanto, houve aqui uma alteração significativa do processo. Este slide mostra tanto a nova estrutura, o novo fluxograma de trabalho para a monitorização, tanto com a recolha a 15 de dezembro, com a JRC, com a tal aplicação que tira a informação dos metadados, faz o cálculo dos indicadores, que depois os Estados-membros têm até 31 de março portanto, do ano seguinte para verificar, validar e fazer algumas alterações caso seja necessário ou justifique. Convém referir que este ano, portanto, foi um ano de teste e pronto, e os resultados demonstram muito que realmente ainda estamos a testar esta engrenagem deste processo. E passo já para os resultados, portanto, estes são os resultados da monitorização de 2019 para Portugal. Esta é a forma como nós obtemos, portanto, uma tabela. E aqui já podemos ver a evolução desde o primeiro ano de cálculo dos indicadores, ou seja, desde 2009 até 2019, portanto, 10 anos. Este primeiro gráfico traduz o número de metadados e aqui estão incluídos os metadados dos conjuntos de dados geográficos e os metadados dos serviços. Portanto, aqui no segundo gráfico temos o número de conjuntos de dados geográficos e podemos ver aqui a partir de 2015, que é mais ou menos o processo automático, houve aqui uma diminuição porque Portugal teve um grande esforço de revisão dos metadados que tinham, por exemplo, metadados que estavam a ser reportados à folha foram corrigidos para ser reportados à série. Portanto, houve uma grande limpeza e correção da informação que estava a ser reportada. Por outro lado, portanto, aqui vemos a evolução do número de serviços, portanto, os serviços têm aumentando, então, portanto, por volta, estabilizaram aqui por volta de 600. Estes 600, ao fim e ao cabo, é o valor aqui de conjuntos de dados geográficos. Já agora saliento aqui para o facto de os resultados deste ano serem sensivelmente idênticos ao do ano passado, ou seja, o facto de ter mudado de processo de recolha da informação a nível de resultados de número de conjuntos de dados geográficos e de serviços não alterou. Isto porque Portugal já estava a fazer a recolha nos metadados Inspire Core e agora é a JRC que faz a mesma recolha, portanto, nos mesmos metadados, daí os valores serem semelhantes. Em relação aos indicadores, portanto, já não se vê tanto já não se traduz tanto essa equivalência.
vê-se aqui, portanto, vamos olhar aqui para este primeiro gráfico, talvez, que significa que portanto, que traduz a acessibilidade dos conjuntos de dados geográficos através dos serviços de visualização e descarregamento. E podemos ver que aqui os indicadores têm um forte decréscimo, o que não se tira destes gráficos, porque na realidade o número de serviços não diminuiu, nem o número de conjuntos de dados geográficos aumentou. Mas a percentagem de conjuntos de dados geográficos através dos serviços, pelo que os indicadores dizem, portanto, houve uma diminuição. E essa diminuição deve-se principalmente a problemas de interoperabilidade entre os metadados, entre a informação que está no metadado de serviço e nos metadados dos conjuntos de dados geográficos. Portanto, eles existem, mas estão a ter problemas de interoperabilidade. Daí este slide ser bastante importante, porque aponta para os próximos desenvolvimentos em que Portugal vai ter que se esforçar tanto na conversão dos metadados para a versão 2.0, porque ainda não estão todos, e isso vai afetar a conformidade dos metadados, assim como apostar e trabalhar muito no fator da interoperabilidade. Aqui estão referidos tanto os novos validadores, tanto dos metadados como da verificar a interoperabilidade, e este trabalho, tanto que estamos todos a esforçar-nos, terá que ser feito até à próxima monitorização. Portanto, a recolha deve ser a partir do dia 15 de dezembro deste ano. Entretanto, a DGT tem colaborado, tem apoiado sempre neste processo da implementação da Diretiva Inspire tanto fez agora também um guia de apoio, tanto para a conversão dos metadados como para a parte da validação Inspire. Agora, só para fazer o enquadramento, já agora, de Portugal perante o resto dos Estados-membros. Portanto, esta informação foi retirada no dia 21 de 10 do Geoportal Inspire, e aqui refere-se ao número de metadados, ao número de conjuntos de dados geográficos que estão em serviço de descarregamento e ao número de conjuntos de dados geográficos que estão em serviço de visualização. Pronto, aqui vê-se que há países que têm imensa informação no Geoportal, nomeadamente aqui a Alemanha, a França, a Itália com metadados, depois a nível de serviços já está aqui em baixo. Na globalidade, Portugal está aqui mais ou menos, não dá para ver, pronto, como a escala está muito mencionada, não dá para ver. Espanha está aqui. Isto a nível de global, mas se agora focarmos na parte dos dados prioritários, portanto que a Comissão está agora a focar mais nestes dados, portanto são os tais dados que são essenciais e que são usados maioritariamente para o reporte das diretivas ambientais. Portugal já se encontra aqui na linha da frente, entre aspas, pelo menos à frente está aqui, à frente da Alemanha, tanto a nível de número de metadados como a nível de serviços de visualização e descarregamento. Espanha está aqui, também praticamente ao mesmo nível, com exceção aqui dos serviços de visualização. Pronto, mas tem os de descarregamento, que é o que eles dão mais importância. E pronto, era mais ou menos isto que eu queria mostrar, tanto a nível de novos processos de monitorização, como a nível dos resultados e da nossa posição face aos outros Estados-membros. Muito obrigada, Ana Luísa. Estão a ouvir? Sim. Foi no tempo a apresentação, eu ia agora dizer um minuto.
tenho estado aqui a controlar as perguntas. Eu, se calhar, estou a fazer esta parte das perguntas muito acelerada e, por isso, surgem sempre, depois de já ter começado a apresentação, algumas perguntas relativamente às apresentações anteriores. Não sei, podemos deixá-las para o fim ou trazê-las agora à medida que as apresentações vão sendo feitas. Por enquanto, aqui, em relação à monitorização, ainda não surgiu nenhuma. Eu vou esperar mais um bocadinho e vou perguntar à Ana Luísa o que é que ela considera que pode ser mais importante. A resposta talvez já esteja na própria apresentação, mas era um bocadinho refletir sobre isso. O que é que considera que pode ser mais importante apostar para que a evolução da nossa monitorização aqui em Portugal, agora no próximo ano, seja bastante positiva, ou seja, em que é que devíamos apostar principalmente para que isso aconteça? A DGT tem feito um esforço de tentar de acompanhar as entidades, mas isto é um processo complicado. Estão sempre a surgir novas regras, estão sempre a surgir novas normas e eu reconheço que é difícil para as entidades, mas as entidades têm que olhar para os seus metadados e tentar perceber onde é que estão os problemas, apoiarem-se nos novos validadores, apoiarem-se nos guias que a DGT tem disponibilizado. E às vezes são pequenos pormenores que faz toda a diferença, porque depois a nível global os indicadores vão para baixo e os serviços existem e não estão a ser utilizados, nem podem ser utilizados, porque depois no Geoportal Inspire a coisa não está a funcionar. É as entidades, com o apoio da DGT, tentarem ao máximo corrigir os seus metadados. Os atuais que estão no Geoportal Inspire. Eu penso que é muito importante. Sim, e parece-me que fica patente que a importância da Comissão Europeia ter criado a abordagem dos dados prioritários, porque de alguma forma isso fez com que os diferentes países tentassem apostar prioritariamente nesses. Acabam por focar o seu esforço primeiro naqueles. E aí Portugal está a fazer um grande esforço, mas ainda falta sempre qualquer coisa. Obrigada, Ana Luísa. Eu iria, não sei, temos aqui uma pergunta, antes de passar para a apresentação seguinte, uma pergunta para a Amália Velasco e outra para o Danilo. Não sei se poderia fazer, ou então eu deixo para o final, se não estiverem neste momento disponíveis para responder. Eu provavelmente deixo então para o final. Bem, o Danilo está aqui, entretanto, isto também, estão todos. Portanto, vamos, então, eu estou aqui também a ver se não surge nenhuma para a monitorização, porque às tantas vamos ter sempre este ritmo. Aparecem depois de já ter começado a apresentação seguinte. Tenho aqui uma pergunta, então, para a Amália Velasco, que é de Fábio Pagliosa Ulkowski e que pergunta se esse marco da administração efetiva da terra leva em consideração o modelo LADM, LADM, da ISO 19152. Sí, yo no sé si lo has visto en la documentación, pero cuando proponen las herramientas y las utilidades están basándose en el Land Administration Domain Model, en la ISO 19152 y en procedimientos como el Fit for Purpose y otros procedimientos. Pero desde luego se propone esa ISO, porque es la única ISO catastral, que es muy flexible para aplicarla en todo este procedimiento como modelo que permita el desarrollo informático de aplicativos y que permita el entender los modelos de otros y el intercambiar datos. No sé si le he contestado, pero creo que es importante esa vinculación. Gracias por la pregunta. Obrigada pela resposta. A outra questão é colocada aqui para o Danilo Furtado, e é a seguinte: como interligar um geoportal já existente com o geoportal SNIG? Os metadados foram criados com o GEMA.
Bom, esta pergunta não eu consigo responder aqui logo diretamente, porque precisava também de saber várias coisas. Por exemplo, uma delas é se este geoportal ao qual pretende ligar para o SNIG se tem um catálogo de metadados. Bom, o melhor, se calhar, é entrar em contacto com a DGT através do mail snig@dgterritorio.pt e podermos articular esta ligação. No entanto, relembro que portanto, os metadados têm que ser criados com a última versão do GEMA e também que existem, além do perfil MIG, existem documentos que a DGT criou que, no fundo, vão de encontro à forma como os metadados devem estar formatados, de forma a poder responder facilmente àquelas pesquisas que são e aos filtros que são feitos que podem ser feitos no geoportal do SNIG. Mas se calhar o melhor é entrar em contacto connosco e depois articulamos melhor esta interligação. Sim, então fica aqui a mensagem para entrar em contacto com a DGT para verificar os detalhes, não é? Porque no fundo é preciso saber os detalhes. Muito obrigada, Danilo, muito obrigada, Ana Luísa, muito obrigada, Amália. E iremos então agora passar para a apresentação seguinte, que nos vai ser feita pela Laura Alemani, e que será sobre o geoportal da IDE espanhola, não é? Laura Alemani a Alemanha pertence ao Núcleo de Engenheiros Geógrafos do Centro Nacional de Informação Geográfica, CNIG, espanhol, que depende do Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana. Atualmente trabalha no departamento da IDE e é responsável pelo desenvolvimento do geoportal da IDE e outros desenvolvimentos web do CNIG. Também colabora no acompanhamento da diretiva Inspire e nos diferentes grupos de trabalho relacionados com os serviços, principalmente os serviços de localização. Portanto, dou-lhe a palavra para nos fazer a sua apresentação. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla, me decís si la veis. ¿Veis la pantalla? ¿Sí? Bueno, pues como ha dicho Alexandra, os voy a presentar el nuevo geoportal de la IDE. Aunque lo presento yo, hay más gente que ha participado en este proyecto. Emilio, Paloma, Antonio, que los conoceréis todos. También José María, que va a hacer luego un taller muy interesante. Luego, después de esa sesión 1, hay el taller que va a hacer él con más gente, pues también tiene un poco que ver con cosas que aparecen en el geoportal. Y luego también gente del departamento de diseño de CNIG, que son Cristina y David. Bueno, pues el punto de partida es el portal web de la IDE, que tenéis una imagen ahí, supongo que muchos habréis entrado. Y el objetivo principal de este portal pues era integrar los datos, los metadatos y los servicios geográficos producidos en España que cumplen las normas, estándares y recomendaciones que permiten su interoperabilidad. Entonces, para este nuevo portal nos planteamos 3 objetivos principales: que tuviera un diseño más moderno, enfocarnos más en las necesidades de los usuarios que accedían, viendo las estadísticas del portal web, a dónde accedían, y la estructura de contenidos, que hemos intentado que fuera lo más intuitiva posible para la gente que visite la página. Entonces, el primer punto y el tercero lo voy a enseñar luego cuando enseñe el portal, y ahora quiero comentar cómo hemos hecho el análisis de los usuarios, centrándonos en las necesidades específicas de cada grupo. Entonces, distinguimos 2 perfiles principales. El usuario general, que es el que se va a dedicar a buscar recursos de información geográfica, por tanto tendrá que encontrarlos de forma fácil y luego simplemente los utilizará para sus aplicaciones. Y también pues pueden querer conocer qué es la IDE, las normativas que se aplican y demás.
Y luego hay otro perfil que sería un usuario experto, que es el que implementa la directiva con todos los reglamentos asociados y el desarrollador de aplicaciones. Entonces, para el usuario general, hemos desarrollado el Geoportal IDE y para el usuario experto estamos desarrollando la plataforma IDE. Son dos sitios web distintos, aunque vais a ver que están muy relacionados y están conectados. Y vamos a hacer un tercer sitio web que va a ser un foro. Y esto es para intercambiar y debatir diferentes ideas y opiniones. Y va a tener diferentes temáticas. Entonces, ese sería el Geoportal de la IDE, que actualmente no está todavía en producción porque falta adaptarlo a la versión móvil, también traducirlo a otros idiomas. Luego la plataforma IDE, que ahora mismo esta imagen que veis no es el diseño que va a salir en producción, es como pues, el primer borrador, y el foro IDE, que ya tenemos pensadas las temáticas que va a tener, aunque puede ser que incluyamos alguna más. Va a ser metadatos, política de datos, servicios, universidades, y una temática más general. Bueno, pues empezamos con el portal de la IDE. Tenemos una primera parte que es un carrusel de un carrusel de noticias y el Twitter. Pues aquí hemos anunciado que teníamos las jornadas ibéricas. También anunciamos que el boletín que sacamos sobre IDE cada mes, la monitorización de servicios, que son los servicios que están publicados en el catálogo oficial de datos servicios INSPIRE, y todos los recursos relacionados con el COVID. Estas son las 4 cosas más importantes que queremos destacar en el Geoportal. Luego, la segunda sección, más abajo, estarían varios enlaces dentro de la web que no son noticias, pero que son los sitios donde los usuarios más acceden. Entonces tenemos el catálogo de datos y servicios porque, como os he dicho antes, el perfil de usuario que va a acceder aquí quiere buscar recursos. Entonces esto está enlazado con los catálogos que tenemos a través de los metadatos. Laura, no se ve la presentación. Hay algo... Ah, vale. ¿No veis la pantalla ahora? No. Veis la presentación solamente, ¿no? No, vemos una cosa gris, a ver, dale otra vez. Não aparece a aplicação que estava... Es la aplicación, lo que no se veía. Vale, a ver. ¿Ahora lo veis bien? Sí. Vale, bueno, pues como he dicho, aquí está el carrusel de noticias con el Twitter y, bueno, pues simplemente paso rápido las imágenes. La de los recursos del COVID, la monitorización de servicios, el boletín y pues la noticia de que estamos en las jornadas ibéricas. Esta segunda sección que estaba comentando son enlaces al Geoportal y otros sitios que son los más visitados por los usuarios. Entonces, como comentaba, el usuario que va a acceder aquí quiere buscar recursos. ¿Qué mejor forma que hacer uso de los servicios de localización, del catálogo, para buscar estos recursos? Por ejemplo, tal como decía Amalia, uno de los conjuntos de datos más importantes actualmente pues, es la red de transportes, ¿no? Red de transporte. Entonces, si le damos a buscar, va a aparecer el catálogo de datos y servicios de la IDE con toda la información que tenemos relacionada a transporte, tanto el conjunto de datos como series como servicios. Estos catálogos, tanto el de la IDE como el del COTSI, que aquí se puede seleccionar, buscar. Vale, pues estos dos catálogos están hechos con GeoNetwork y el catálogo del COTSI es el con el que luego vamos a hacer el harvesting a Inspire. Entonces, nos hemos querido aprovechar de la potencia que tiene GeoNetwork y estos catálogos para incluirlo aquí y que pueda buscar el usuario cualquier información que quiera de toda la IDE.
Luego tenemos un enlace a los nodos IDE, ¿vale? Pues para dar importancia a toda la gente que participa en la infraestructura de datos espaciales de España, a nivel estatal, los diferentes ministerios, a nivel autonómico, pues por ejemplo Castilla y León o Extremadura, que si le damos aparecerá pues el geoportal de Extremadura. Perdona, es que me sale la barra esta del web y voy un poco lenta. A ver, esto, aquí estamos. Y también a nivel autonómico, pues Cáceres. En Cáceres nos va a aparecer dos geoportales, el de la Diputación y el del Ayuntamiento. Vale. Hemos destacado también un enlace a la plataforma, que es lo que os comentaba, que está más dirigido a los expertos que desarrollan Inspire y que desarrollan API. Luego el visualizador de la IDE, que supongo que muchos habéis entrado también. El directorio de servicios, que forma parte de la web también, luego lo enseño. Centros de descarga y Foro IDE, que también va a ser una página externa, que es como la tercera pata del geoportal. Ahora, entrando en el menú, la siguiente sección de la página de inicio es pues, los colaboradores de la IDE y luego tenemos el contacto y la guía de navegación y aviso legal, cosas normales en las web. Vale. Luego en la sección del menú tenemos, como decía, hemos intentado que toda la información esté organizada de forma intuitiva. Entonces, dentro de la IDE hemos puesto un texto de presentación, la parte de nodos IDE que os he comentado hace un minuto y la parte de organización, en la que tenemos al CODIGE con las normas de funcionamiento, el plan de CIGE, los miembros del CODIGE, tenemos los diferentes documentos publicados y ¿quién depende del CODIGE? Pues el grupo de trabajo de la IDE y los grupos técnicos de trabajo. Entonces, si nos vamos al grupo de trabajo de la IDE, pues aquí también tenemos acceso a todas las reuniones que se han ido haciendo y tenemos también dentro de organización estas jornadas. Y aquí tenemos los diferentes enlaces a los PDF que van a recoger pues todas las fotografías que se van a hacer, los vídeos, las presentaciones, resúmenes y demás. Entonces, pues cuando terminemos la GIDE de este año, pues también lo colgaremos en la página con este diseño. Luego hemos hecho la sección de legislación, hacemos un comentario del ICIGE destacando lo más importante, con los enlaces ya, pues si quieres acceder a la normativa y leértela entera. Inspire, pues también un breve resumen con su enlace a la directiva y hemos destacado varios enlaces. El portal Inspire, que es este. El geoportal Inspire, que es este, donde se accede a, bueno, supongo que también lo conoceréis, para acceder a los diferentes datos de Europa y al validador. El foro de la comunidad Inspire, el MIG y seguimiento de informes. El MIG no es un enlace externo, sino que es otra página dentro de nuestro portal. Y la tercera sección dentro de la parte de legislación sería los reglamentos y otros documentos relacionados con datos. Tenemos aquí toda la normativa que aplica a datos y luego dentro de este apartado podremos acceder a la plataforma de la IDE que nos dirá cómo tenemos que aplicar estos reglamentos para hacer nuestros datos conformes a Inspire. Los reglamentos relacionados con servicios, con el enlace a la plataforma de la IDE que explicará cómo implementarlo, metadatos y otros. Siguiente sección, el directorio de servicios. Pues dentro del directorio de servicios hemos intentado que sea un poco más intuitivo y más
fácil de seleccionar, haciendo menos clics que en el anterior portal. Entonces puedes seleccionar por ejemplo, los servicios de localización. Pues en total tenemos 50 en la IDE. Entonces, por ejemplo, podríamos saber cuál es el servicio de Andalucía, que lo lleva la Junta de Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía, y aquí su enlace. Dentro de esta sección del directorio de servicios también tenemos la sección de según tema Inspire, que esta es igual que el anterior portal, y la monitorización de servicios, que es una novedad que ahora mismo está en el antiguo portal, y aquí le hemos dado un poco una nueva imagen más moderna. Pero la información, esto es lo mismo. Luego hemos hecho la sección de recursos, en la que vamos a tener, aparte de la documentación de la IDE, del CODIGE, comunicaciones, el seguimiento de la directiva Inspire y legislación, tenemos recursos relacionados con el COVID, que esto está agrupado un poco por nodos, por comunidades autónomas y también por ministerios. Y hemos estado intentando recoger aquí pues toda la información y todas las cosas que se han ido desarrollando de los diferentes nodos de España. Luego tenemos el acceso a todos los centros de descarga a nivel estatal, los diferentes ministerios, a nivel autonómico y también a nivel local. Vale, y luego tenemos también una sección de noticias con el boletín sobre la IDE y luego están los dos enlaces a la plataforma IDE y al foro. Vale, entonces ahora seguimos con la presentación, entonces voy a volver a dejar de compartir la pantalla para que no me pase lo de antes y os comparto la presentación. Vale, entonces este es el portal, ahora vamos a pasar a la plataforma. La plataforma estaba dedicada a un perfil de usuario más experto. Entonces, en nuestra página de inicio, además de tener un carrusel de noticias más relacionadas con temas de desarrollo, pues en la página de inicio directamente vamos a poner pues toda la información de las APIs, de los geocodificadores y diferentes secciones que vamos a ir ampliando. Entonces, esto, aunque está en el inicio, también tiene su propio lugar en el menú, pues para que sea muy fácil acceder a esto, porque digamos que es lo más importante o a lo que queremos dar más importancia en esta plataforma, en este sitio web. Cuando entremos dentro de una de las APIs, pues vamos a ver algo así, una explicación, una imagen de la API y va a haber seis secciones en cada una de estas iniciativas. La página del proyecto, el código, los plugins, la wiki, ejemplos y recursos formativos. Actualmente tenemos un primer diseño, que es este, ¿vale? Un primer desarrollo. Entonces, si accedemos a la API del IGN, bueno, ¿veis la pantalla? ¿Veis la API del CENIG? Ahora mismo. No, Laura, no se ve. Vale. E tem 3 minutos. Vale. Aquí. ¿Lo veis? Sí. No, pero es que estoy viendo la presentación. Perdonadme. Ahora sí. Vale, pues en esta plataforma tenemos la página del proyecto, como os he dicho. El diseño todavía lo estamos haciendo, por tanto no está, pues esto está a medio hacer, pero que sepáis que ya estamos empezando a hacerlo y a ver si dentro de poco podemos sacarlo todo a producción. Vale. Vuelvo a compartir la presentación, que es esta. Vale. Además de las iniciativas de desarrollo, tenemos varios recursos
pues que son el acceso a los dos catálogos también, al catálogo europeo, al catálogo de datos abiertos de España y luego tres páginas de la plataforma que nos parecen importantes que también están en la plataforma IDE como recursos. La siguiente sección es la implementación de Inspire. Entonces, esta la hemos planteado como 5 pasos o 5 preguntas que hay que hacerse para saber si tenemos implementado Inspire. La primera, ¿disponemos de un conjunto de datos espaciales en Inspire? ¿Está clasificado como conjunto de datos prioritario de Inspire? Entonces, en función de lo que conteste, pues si dice que sí, pues perfecto, ya lo tienes esta parte hecha. Si no, te va a redirigir a una página que te va a explicar cómo se va a hacer esto. El paso 2 sería, ¿y este conjunto de datos se pueden visualizar a través de servicios de visualización y descarga? Tercer paso, ¿los conjuntos de datos y servicios están descritos a través de sus ficheros de metadatos? Y si tienen metadatos, vale, y están ya publicados en un catálogo, ¿se pueden localizar? Y como quinto paso, si los conjuntos de datos espaciales son conformes. Y luego, dentro de cada una de esas cosas va a haber una validación, va a haber una guía de validación en la que se van a explicar los diferentes errores que pueden salir y cómo hay que hacer las cosas para que todo valide con el validador de Inspire. Entonces, esto sería un poco la imagen de la primera pregunta, ¿vale? Los conjuntos de datos espaciales de Inspire tienen las siguientes características. Entonces, si no cumples estas características, entonces pues tienes que hacerlo para implementar Inspire. Vale, luego de la parte del foro, simplemente apuntar que hemos hecho análisis, aparte de las temáticas que os he dicho antes, hemos analizado varios software o varias tecnologías para implementar el foro y seguramente utilizaremos el SMS, el Simple Machines Forum, porque tiene varias ventajas, que es open source, es gratuito, aunque todos los que analizamos eran gratuitos, pero además tiene una comunidad muy activa, es compatible con muchos sistemas de gestores de bases de datos y está optimizado para dispositivos móviles. Y pues esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta o sugerencia para el portal. Muito obrigada, Laura. Estava a verificar se há aqui perguntas. Vamos esperar um bocadinho antes de passar à próxima apresentação. Por enquanto, ainda não há alguma questão em relação à apresentação que foi agora feita, em nenhuma das anteriores. Uma dúvida que eu tenho é, esta nova versão ainda não está online, ou já está disponível já é a nova versão da IDE? Laura. Perdona, es que no entiendo bien el portugués. Este nuevo portal con estas tres tipos de entradas para los expertos, para la general y el foro, ¿ya está lanzado online? ¿Ya es la nueva? No, actualmente tenemos el geoportal antiguo, bueno, el actual, y dentro del geoportal IDE, que está para el usuario general, está casi todo implementado, como habéis podido ver, pero como falta adaptarlo a móvil y traducirlo a otros idiomas, todavía no lo podemos sacar a producción. Y la plataforma IDE, estamos trabajando en ello, estamos dándole vueltas al diseño de colores y ese tipo de cosas, y el foro estamos simplemente en la fase previa de ver un primer esquema y de ver qué queremos utilizar, pero es lo que está menos avanzado. Entonces no está todavía en producción, ninguno de los tres sitios. No. Están haciendo testes de utilizadores para poderem avaliar se é adequado para
las diferentes usuarios. Que si los hemos hecho los test, sí. Nos hemos basado mucho en las estadísticas de quién nos visita y en base a eso hemos hecho los diferentes perfiles. En base a las estadísticas previas, no hemos hecho un test, nos hemos basado en lo que hasta ahora hemos ido recibiendo. Ok, com base nos dados já existentes, ok. Estou a ver aqui se não há mais nenhuma questão para colocar. É um novo, são grandes mudanças, parece-me, do que vimos aqui, e muita informação disponível para diferentes níveis de utilizadores. Parece-me uma importante mudança. Parece-me que não, por enquanto. Se surgir alguma questão, eu coloco no final. Se surgir alguma outra questão, no final. Então, muito obrigada, Laura, pela apresentação do novo geoportal da ideia espanhola com os diferentes tipos de plataformas para os diferentes utilizadores. E passaríamos então à última apresentação desta sessão, uma vez que faltou uma, não é? Que nos vai ser feita pelo Rafael Lopes da Silva, uma apresentação intitulada A IDE como apoio ao enfrentamento de epidemias. O Rafael Lopes da Silva é licenciado em Engenharia Cartográfica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Engenharia da Computação também pela mesma universidade, portanto, vem do Brasil. Atualmente é técnico em Informação Geográfica e Estatísticas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e a sua experiência é na área das geociências, com ênfase em cartografia, sistemas de informação geográfica e infraestruturas de dados espaciais. Entre 2015 e 2018 ocupou o cargo de Gerente de Informação e Tecnologia da Diretoria de Geociências do IBGE. Eu então passaria a palavra ao Rafael para nos fazer a sua apresentação e depois no final teremos, se surgirem mais questões para os restantes oradores, também as colocaremos. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu vou fazer uma apresentação agora. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade, né? Participar desse evento, né? Que é tão valioso para a comunidade da geoinformação, da infraestrutura de dados espaciais como um todo. E o objetivo aqui do trabalho foi justamente... Deixa eu só mudar a ideia foi integrar a questão de infraestrutura de dados espaciais com um apoio ao enfrentamento de epidemias, que é um momento que a gente vem vivenciando. A importância da informação geográfica, ela está atualizada e disponibilizada de forma aberta. A gente sabe que a pandemia é uma situação complicada e ela não espera, o tempo não espera, ele só passa, né? Então, o trabalho orientado, o meu orientador do doutoramento, que é o professor Rui Pedro Julião, e o trabalho ele está, deixa eu ver se está passando aqui. E o índice do trabalho, eu vou falar uma estrutura que foi desenhado esse estudo. Tem uma estrutura, uma introdução, um objetivo, aí vem a metodologia, aí formei um quadro de avaliação e análises e conclusões. No caso da estrutura, como é que foi pensado, é justamente durante uma pandemia a necessidade de dados que a sociedade em si precisa, né? As instituições públicas precisam, os órgãos gestores precisam, para poder fazer toda essa gestão desses dados e como a IDE poderia apoiar, porque
a gente vê pelos trabalhos, inclusive dessa primeira sessão, os países eles possuem iniciativas de IDEs já há muito tempo e a gente continua em alguns pontos criando plataformas novas ao invés de usar o que já existe, né? Então, em relação à fundamentação, foi trabalhado em relação a ocorrências de pandemias e em relação ao conceito de IDE. Na ocorrência de pandemias, para esse estudo aqui, a gente verificou os dados atuais do próprio Covid. Tá? No desenvolvimento, a utilização de dados espaciais em pandemia e dados e informações de saúde. Nas análises e conclusões, foi feita uma avaliação de dados disponíveis nas IDEs, foram algumas IDEs que foram verificadas, e foi feita uma análise SWOT para fazer uma análise e conclusão da situação desse estudo. Bom, em relação na história humana, na verdade, são várias ocorrências de pandemias, de varíola, de cólera. A cólera pode até se destacar aquele mapa do Dr. John Snow em 1854. Ele mapeou os casos de cólera e mapeou os poços de água, e ele conseguiu identificar assim, parar uma pandemia por causa de um dos poços estava contaminado. Então, isso é um exemplo, né, da importância da localização do território em relação a esse tipo de ocorrências. Peste, dengue, AIDS, doenças do Nilo Ocidental, as síndrome respiratória aguda grave, tuberculose, e a gente tem a gripe, né? E, apesar de recorrente, não tem como prever essas epidemias de gripe, né? E elas, na verdade, elas causam grandes prejuízos à sociedade. Então, tanto de saúde quanto econômico, isso a gente vem acompanhando na televisão, na imprensa, em todo o mundo, né? E no século passado foram registradas importantes pandemias de gripe, né? Que foi a gripe espanhola, a gripe asiática e a gripe de Hong Kong. Foram as importantes pandemias registradas no século passado. As pandemias mais recentes, elas são a síndrome pulmonar do hantavírus, influenza H1N1, o próprio ebola, a síndrome respiratória no Oriente Médio, e desde o final de 2019, o mundo ele começou a passar por uma pandemia desse novo coronavírus, que é o Covid-19. Né? Na verdade, hoje são 215 países já com casos, num total aí, a referência de outubro, do dia 20, 41 milhões, mais de 41 milhões de casos, e em maio, quando eu enviei o resumo para a GID, os óbitos estavam em 360 mil, né? E hoje, em outubro, os óbitos estão em 1.137.804 óbitos, né? No dia 20 de outubro, que já deve estar mais hoje. Então, a pandemia, o tempo é muito precioso, né? Então, a importância de você ter esses dados disponíveis, né, de forma interoperável, de forma padronizada, para poder ser utilizado da melhor forma, isso se torna muito importante, né? Então, é um destaque aqui que eu faço em relação à situação da disponibilização dos dados, né? A gente vê várias ideias importantes em destaque,
e o importante é saber se os dados realmente estão sendo utilizados dessas IDEs. No conceito, peguei o conceito padrão do Spire, né, o que é uma infraestrutura de dados espaciais, também pode ser conhecida como uma infraestrutura de informação geográfica. São os metadados, os conjuntos de serviços de dados geográficos, os serviços de tecnologias em rede, os acordos em matéria de partilha, acesso e utilização, mecanismos e processos e procedimentos de coordenação e acompanhamento estabelecidos, explorados ou disponibilizados nos termos da presente diretiva. E aqui, dentre as diversas figuras que representam as componentes principais de uma infraestrutura de dados espaciais, eu destaquei essa. Tem algumas mais complexas, outras mais simples, mas elas representam basicamente o mesmo. E a gente tem que ter as pessoas, a gente tem que ter as redes de acesso, a política definida, as normas e os padrões, a tecnologia e a questão dos dados estarem disponíveis através de serviços, e isso disponibilizado para a sociedade. Bom, o objetivo é apresentar a importância da informação geográfica disponível em IDE para esse apoio à tomada de decisão, ou até, que a gente não entrou no detalhe ainda das políticas públicas, mas até na construção dessas políticas na área de saúde, relacionadas a casos de pandemia. Tá? Então, esse seria o objetivo aqui do estudo. É um estudo que ele não termina por aqui, ele tem continuidade, né? A metodologia que foi pensada foi uma visão geral, uma pesquisa exploratória, foram vistos vários trabalhos, vários artigos científicos que usaram informação geográfica em relação a pandemias, pesquisas documentais, documentos, e foi analisado aqui 6 IDEs, 6 infraestruturas de dados espaciais, e aí, ao mesmo tempo, a gente destaca a importância do portal de dado aberto, né? Porque a IDE hoje ela tem que estar muito bem integrada com o portal de dados abertos. É um ganho para a sociedade ter essa integração. Então, existe aqui o quadro de avaliação das componentes, e as componentes que foram visualizadas foram dados de população, mais voltado até para censos demográficos, para a gente ter ideia da realidade do país. Dados de saúde, aí cada país tem a sua instituição que possui esses tipos de dados, e dados da pandemia, que é o dado que está sendo gerado agora a todo momento. Né? E no caso, a matriz SWOT, que é a análise final, que é para identificar aqui as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças. As ideias que foram analisadas foi até seguir a linha de um outro trabalho que já tinha sido feito, de uma outra componente que foi avaliada, foi estrutural. Foi a ideia de Cabo Verde, a ideia de Portugal, o SNIG, a INDI, que é a ideia do Brasil, que esse eu conheço pessoalmente, por trabalhar diretamente muitos anos nela. A IDERA, que é da Argentina, CGDI, que é o Canadá, e o NSDI dos Estados Unidos. E as componentes, o importante aqui inicialmente era o quê? A gente viu muita criação de painéis, né? Então, cria o painel e o painel de resposta do sistema de saúde. Só que quando você vai no painel, desculpa, quando você vai no painel, esse painel está numa plataforma. Você consegue visualizar ali os dados, às vezes você baixa até o dado, mas ele não tem nenhuma ligação com a infraestrutura de dados espaciais daquele país. Né? Isso aconteceu em alguns casos.
Então, aqui tem o caso de população, que foi mais voltado para os dados do censo, para você conhecer o retrato desse país, que é o censo demográfico, que é importante, é dos instrumentos mais importantes. E, em relação à resposta do sistema de saúde, a questão de leitos, dos profissionais, né, no caso, enfermeiros e médicos, e os equipamentos que existem, de respiradores, e isso são informações que teriam que estar já disponíveis para poder fazer toda essa gestão dentro dessa pandemia. E o acompanhamento da pandemia são os dados atuais de Covid que foram usados, e esses dados são gerados a todo momento. Rafael, tens 3 minutos. Tá bom, eu vou acelerar. Porque tem que se acabar a sessão a horas. Então aqui foi feito um quadro, né? E esse quadro ele avalia a questão do muito satisfatório ao muito insatisfatório, e a descrição é se possui o dado, se o dado existe, e até o ponto de ele possuir infraestrutura de dados espaciais e atualizada. Tá? E aí o quadro de avaliação das 6 IDEs foi justamente classificar esse quadro de acordo com as 3 componentes. Aí são várias plataformas que foram verificadas, todas de dados abertos, de infraestrutura de dados espaciais, tá? E nessa classificação gerou esse resultado, né? E em relação à população, o destaque maior foi para o Canadá. Por quê? A vantagem do censo demográfico deles ocorrer de 5 em 5 anos. Então, os dados deles estão bem atualizados. E os outros, basicamente, vão trabalhando com outros tipos de instrumentos e estimativas. No caso aqui, foi a ideia que se destacou, foi a próprio Canadá, né? Não ficando para trás Portugal, Estados Unidos e Brasil. Então, aqui, nas análises e conclusões, as forças identificadas foi justamente a utilização de padrões dos dados e metadados dos serviços, essa integração com as políticas de dados abertos, a integração, na verdade, a definição de políticas de dados abertos e a integração de dados abertos com infraestrutura de dados espaciais. E para o caso do Canadá foi uma força o censo ser de forma quinquenal. A oportunidade foi identificada aqui, a própria ArcGIS Hub, a plataforma foi disponibilizada em vários países, isso ajudou muito também. A questão de gestão de dados e os padrões ISO e OGC, que já foi falado em outras apresentações aqui. E fraquezas, a questão de multiplicidade de fontes e produtores de dados, o censo decenal, isso acaba sendo uma fraqueza, e a falta de orientação no uso da informação disponibilizada, né? Como usar essa informação que está disponibilizada nas IDEs e nas plataformas de dados abertos. E como ameaça, a não realização de novo censo, um exemplo foi o próprio Brasil, já adiou o 2º ano, então adiar o censo, na verdade, está indo para 12 anos agora. O pouco tempo para organização e produção de dados, porque a pandemia é muito rápida, então tem muito pouco tempo para se organizar, e a questão da falta de recursos financeiros. E, para finalizar aqui, para cumprir o tempo, são forças que podem potencializar as oportunidades, né? A utilização desses padrões pode potencializar a gestão de dados dos padrões ISO e OGC, são muito utilizados e ajudam muito. A política de dados abertos pode potencializar o uso da plataforma ArcGIS Hub. A questão da força que pode combater as ameaças. O censo quinquenal pode combater a falta de informação devido ao censo decenal. E a utilização de padrões pode combater a falta de tempo para a produção de dados. Fraquezas que podem prejudicar as oportunidades seria essa multiplicidade de fontes e a falta de orientação no uso da informação pode prejudicar toda essa gestão de dados.
e a multiplicidade de fontes e produtores de dados pode potencializar o pouco tempo para a organização e produção dos dados. Acho que cumpro o tempo aqui. Agradeço a oportunidade, peço desculpas pela minha tosse, que eu estou com Covid, então peço realmente desculpas pela tosse. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. É preciso coragem para fazer esta apresentação estando assim afetado com o Covid. Nós agora, surgiu aqui uma pergunta, mas que entretanto parece-me que foi respondida com o avançar da apresentação, que tinha a ver com os dados eram públicos, mas estamos a falar aqui de um levantamento de diferentes infraestruturas. Penso que essa questão não é possível responder, ou seja, não é, Rafael? Os dados aqui analisados, isto no fundo é um levantamento de comparação de dados de diferentes infraestruturas. Isso, na verdade, tudo aqui foi trabalhado com os portais de dados abertos e das próprias infraestruturas de dados espaciais. Então, a ideia é só trabalhar com os dados que são públicos e ficam acessíveis para qualquer pessoa. Sim. Não sei se há mais alguma questão. Eu esqueci-me de dizer no início que o Rafael está em Portugal a fazer o seu doutoramento na FCSH e, portanto, todos estes trabalhos têm a ver com esses desenvolvimentos. Faltou-me referir isso na biografia. Não havendo, penso que temos que terminar a sessão. Não havendo mais questões, gostaria de agradecer a vossa presença, agradecer a participação de todos os oradores, de todas as pessoas que colocaram questões, de todos os que ficaram a assistir até ao final e que tenham umas boas jornadas nos próximos dias. E pronto, dou por encerrada esta sessão, que teve apresentações muito interessantes, e podemos agora passar, não sei se a Paloma, pronto, vamos terminar então aqui a sessão 1 da GID. Muito obrigada. Gracias, obrigada. Obrigada, Alexandra. Gracias. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, Alexandra.